qualquer experiência com Deus ou com Jesus não tem qualquer significado se ela não se traduzir numa forma diferente do nosso dia a dia. O que ele está a dizer é que nós podemos ter um domingo fantástico, um culto fantástico, um devocional de manhã fantástico. Amanhã mesmo, no nosso dia-a-dia, que isso possa se traduzir na maneira que eu possa me relacionar com o meu patrão, com os meus colegas, com empregados, com uns com os outros, com a esposa, com o marido. O nosso dia-a-dia, simplesmente, nós temos que viver, voltar para a vida, senão não faz sentido. Então foi isso que falámos na primeira lição. Na segunda lição, falámos sobre trabalho, que o nosso trabalho é a maior expressão de adoração a Deus. Podes dizer isso ao irmão ao lado? Olha, o teu trabalho é a maior expressão de adoração a Deus. Esta mentalidade que nós estamos a adorar a Deus aqui na igreja é verdade. Mas amanhã, quando fores trabalhar, ou ainda hoje, tu vais continuar a adorar a Deus através daquilo que tu fazes. E hoje, eu gostaria de continuar sobre este tema e dar este princípio, abençoados para ser uma bênção. Digo ao irmão ao lado, abençoados para ser uma bênção. Eu sei que os irmãos sabem, e a maioria sabe que isso está lá escrito em Gênesis capítulo 12. Mas aqui a questão é, não faz sentido nós dizemos que fomos abençoados, que somos abençoados, ou que tivemos um domingo fantástico, um culto fantástico, fomos tão tocados, se isso não se traduzir em bênção para a vida das outras pessoas. Se isso não se traduzir amanhã, hoje, à hora do almoço, quando formos para casa, se formos a um restaurante, amanhã quando vamos trabalhar, se não se traduzir em sermos bênção para as outras pessoas, então de facto não foste assim tão abençoado. Foi apenas uma emoção que aconteceu. Paulo, ele diz em Atos capítulo 20, verso 35, quando ele está a despedir da igreja de Éfeso, é uma despedida assim com muita emoção, porque eles têm a plena noção que nunca mais vão ver Paulo nesta terra. Há uma despedida mesmo de dizer, não, só pronto, até para a semana ou até para o ano, depois eu venho cá vos visitar, não é? Alguns irmãos vêm-nos visitar do Luxemburgo, olha, até para o ano, gente, até para o ano, não era uma despedida até para o ano, eles tinham a plena noção que era até para sempre, ou até Jesus, e nos encontramos lá no céu. E ele tem esta expressão, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Diga ao irmão ao lado, dar. Este é o princípio, abençoados para ser uma bênção. É isso que nós vamos falar hoje. Mateus 7, o versículo 1 de Mateus 7 diz assim, não julgueis para não seres julgados. Versículo 2, porque com a medida com que julgares sereis julgados e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós. Esta é uma parte do Sermão do Monte de Jesus. E é óbvio que Jesus está aqui a falar da atitude do nosso coração. Ele está a dizer assim, olha, não julguem para não serem julgados. E ele termina, não é, dizendo assim, com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Então vamos decorar estas duas frases. Não julguem para não serem julgados. E ele termina dizendo, com a mesma medida com que medires, vos hão de medir a vós. Agora vamos lá abrir em Lucas capítulo 6, verso 37, que é a mesma passagem que Lucas ele relata do Sermão do Monte. É a mesma, não é uma parecida, é a mesma. Lucas 6, versículo 37, ele começa assim, não julgueis para não serem julgados. É o mesmo que está lá em Mateus 7. E em Mateus 7, Jesus está a lidar com a questão do coração, com a atitude do coração. Esse é o propósito. E em Lucas 6, ele diz, não julgueis para não serem julgados. E no final do versículo 38, também diz a mesma coisa. Com a mesma medida com que medires serão medidos. Só que Lucas acrescenta aqui mais
algumas coisas entre estas duas frases. Eu vou ler Lucas 6,37. Não julgueis para não ser julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Versículo 38, bem conhecido, diz assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ou seja, dar tem a ver com o nosso coração. O que Deus está a querer lidar aqui é com a atitude do nosso coração. Não é? Um erro muito comum que muitos cometem é pensarem que Deus está aqui a falar apenas e só de dinheiro, não é? E usam o dai e ser-vos-á dado. Mas Jesus está a revelar um princípio da sua palavra que vai para além do dinheiro, vai para além dessa necessidade de dinheiro, não. E o princípio não é um princípio de como receber, porque muita gente usa erradamente, e muitos pastores, esta passagem para nos ensinar a receber. Mas nós, aquilo que eu quero provar pela palavra de Deus é que Jesus não está a nos ensinar o princípio de receber, Ele está a nos ensinar o princípio de dar, o princípio de dar. E então ele diz assim, olha, depois boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. E para nós, esta última parte, e por isso tem sido mal interpretada ou usada por pastores que são fraudulentos ou então falta de conhecimento, não sei o que é de chamar, mas isso não importa agora, que usam esta última parte para trazer ganância e egoísmo ao nosso coração para conquistar mais e mais. Agora, os primeiros leitores ou ouvintes de esta passagem, eles são alguém que lê o Velho Testamento. É alguém que, quando Jesus fala algumas palavras que têm a ver com o Velho Testamento e o pensamento deles vai para lá. Por exemplo, eu vou ler Levítico 21, 22, diz assim: e quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Ou seja, quando eles estavam a fazer a colheita, havia coisas que caíam no chão. Eu disse, olha, não apanhem, deixem estar. Os cantos, as sobras, etc., olha, também não apanhem, deixem estar. Então havia dois tipos de pessoas nos campos. Havia os trabalhadores, que eram aqueles que eram assalariados para ceifar o campo. Eles têm um cesto e eles vão, colhem as espigas e eles enchem e vão levar o seu cesto ali à carroça, ou ao carro, ou ao lagar, ou seja, onde for. Eles vão levar e voltam. E eles têm que estar ali aquele tempo. Eles são assalariados aquele dia, então eles vão fazer isso vezes sem conta. Não é muito importante como é que eles vão encher. Ou então, pensando em mim, o meu pai tinha vinhas, né? E eu já fiz há muitos anos atrás, em 1900 e troca ao passo, vindima. Então a gente também andava com um cesto, cortava lá o cacho da uva e punha para dentro do cesto. Agora, eu nunca enchia aquilo, porque senão eu... Não, aquilo vai cheio. Ou meio cheio. Porque doía o ombro. Eu era miúdo. O meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, por isso com 10 ou 11 eu andava lá. Aquilo era só 20 de semana, né, que tinha outro trabalho. Mas ele tinha outro trabalho. Mas isto para dizer que eu andava lá. Ou seja, enchia-se, sim senhor. Agora, o segundo tipo de pessoas que andava no campo eram os considerados as pessoas que eram pobres. Eles faziam quilómetros a pé para ir a esses campos, para ir apanhar esses restos, entre aspas, e esses cantos nos campos longínquos para a sua família e para comerem. Ou seja, o encher o seu cesto era uma questão de vida, era uma questão de sobrevivência, não era uma questão de egoísmo. Até eu estava a dizer, olha, aquilo que Deus vai vos retribuir é com boa medida, e depois ela recalcada, porque eu não vou voltar aqui quilómetros a andar, não, eu vou recalcar para caber um pouco mais, eu vou sacudir para ele se acomodar melhor, e eu vou voltar a colocar uma medida transbordante
transbordante, não é? Para poder alimentar a mim, os meus filhos, a minha esposa, ou seja, a minha família. Era uma questão de sobrevivência. E o que Jesus está a dizer para eles é: independentemente do que tu deres, Deus te vai dar mais de volta. Independentemente do que tu deres, Deus te vai dar de volta. Ou seja, agora, qual é o contexto? O contexto, vamos pegar não no dai, mas vamos pegar, por exemplo, no versículo 37. Ele diz assim, sobre julgar, sobre condenar. Diz, olha, se tu julgares com a mesma medida com que tu julgares, tu serás julgado. Diga ao irmão ao lado, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Já não tem muita preda, pois não? Olha, se tu fores uma pessoa sempre pronta a condenar, pronta a cortar a direita e a trazer condenação aos outros, diz, olha, é dessa forma que tu vais receber condenação. Diga ao irmão ao lado, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Porque o que é que Jesus está aqui a falar? Jesus está aqui a falar de generosidade. Jesus está aqui a falar é que se tu és uma pessoa que perdoas, se tu és uma pessoa que dás amor, se tu és uma pessoa compreensiva, tu vais receber essa compreensão, esse amor de volta de acordo com a palavra de Deus diz. Então Jesus está a tratar com o nosso coração, Ele não está a tratar com dinheiro, Ele está a tratar com a atitude do nosso coração. E é aqui exatamente que muitas pessoas, eles erram ou são levadas a errar, porque usam o Lucas 6,38 apresentado com o foco como o lucro, como a recompensa, como aquilo que eles vão receber para ser a motivação para dar. E é isto que Jesus nos vem ensinar o oposto. Dai e ser-vos-á dado é de facto a nossa recompensa, mas nunca deve ser a nossa motivação para dar. Dai e ser-vos-á dado, de facto é a nossa recompensa, mas não deve ser a nossa motivação para dar. Nós devemos dar porque somos abençoados. Abençoados para ser uma bênção. Por isso é que isso faz sentido. Então não há nenhuma parte da palavra de Deus que nos ensine a fazer do lucro pessoal uma motivação para dar, porque isso seria egoísmo, isso seria ganância, isso seria, olha, tu queres receber mais e queres ter mais isto e mais aquilo, então eu vou-te dar o segredo para dar, para receberes, olha, dás. Então ele não está a dar, ele está a investir, ele está a colocar lá alguma coisa para poder receber mais. Isso vai crescer o quê? A ganância, o egoísmo. E nós já nascemos com a natureza egoísta. O bebê mais pequenino de todos, mais fofinho, mais lindo, é egoísta. Sim ou não? É meu! Deus olha para a intenção do nosso coração, e isto é importante. Olha o que é que diz aqui Provérbios 16:2. A versão O Livro. Ao homem parece-lhe bom tudo o que faz, mas o Senhor é quem julga as verdadeiras motivações. No reino de Deus é muito importante, os princípios do reino de Deus é muito importante, não só apenas aquilo que eu faço, mas a motivação pela qual eu faço o que faço. Na nova versão Transformação diz: o Senhor examina as intenções de cada um. Quer dizer que não é só importante o dar, é importante a motivação que está por trás do dar. Não é só importante o orar, é importante a motivação que eu faço para orar. Não é só importante o jejuar, a intenção e a motivação que me impulsiona a fazer todas essas coisas é de supra importância. Então vamos ler agora Deuteronômio capítulo 15. E nós vamos ler Deuteronômio 15, uma passagem do Velho Testamento, e vamos retornar a Lucas capítulo 6, aquela passagem 6:38, para vermos o que é que
que Jesus, ou os princípios da palavra de Deus, eles são o mesmo. E o que é que Cristo nos queria ensinar com essa passagem? 4 coisas importantes. Deuteronômio 15, 7. Eu vou ler na versão livre. Se quando chegarem à terra que o Senhor vosso Deus vos dá, houver pobres no vosso meio, não lhes fechem o vosso coração, nem a vossa mão, voltando-lhe as costas. Versículo 8. Deverão emprestar-lhes tanto quanto necessitarem. Não lhes fechem as portas. Primeira coisa importante, tratem de não ter um coração egoísta. Diga lá, irmão lado, tratar de não ter um coração egoísta. Olha o versículo 9. Tenham cuidado de não alimentar pensamentos malignos e recusar esse auxílio só pelo facto de se aproximar o ano da remissão. O que é que ele está aqui a dizer? Ele está a dizer assim, olha, há certos pensamentos que vêm à nossa cabeça que são malignos. Lá, Deus no Velho Testamento tinha instituído algo, que a cada 7 anos, o 7º ano seria um ano para apagar as dívidas. Ou seja, nós temos dívidas, não é? Diga ao irmão ao lado, olha que isto não é assim agora. Esquece lá isso. Mas naquela altura era. Mas vamos perceber isto. A cada 7 anos, se eu tinha uma dívida, o 7º ano fica a 0. Então, quando ele está a dizer assim, olha, não haja em vós, não alimentem pensamentos malignos para não dar. Qual era? Era este. Por exemplo, eu peço ali ao Paulo alguma coisa emprestado. E falta 6 meses para chegar a esse 7º ano. Então o Paulo pensa assim, epá, 6 meses só, não, é melhor não lhe emprestar. Porquê? Porque eu corro o risco de ficar sem isso. Porque daqui a 6 meses, se ele não me pagar, passa tão rápido, que olha, fica liquidado. E quem perde sou eu. Sim ou não? É um pensamento legítimo. E o que Deus está a dizer é assim, olha, tenham cuidado, não haja esse pensamento em vós. Não haja esse pensamento egoísta da nossa parte. Por isso é que o Paulo diz, feliz é a pessoa que dá. Olha, não alimentem esses pensamentos. No fundo só vão alimentar o nosso egoísmo. Por isso Lucas 6,38, levando as pessoas a olhar para a recompensa, só vai alimentar o quê? O egoísmo. Só vai alimentar a ganância, só vai alimentar, não, eu não posso dar, eu não posso ajudar, eu não posso abençoar porque é meu, faz-me falta, faz lembrar a Mafalda que é meu, tem para dar e para vender e quem sei lá o quê, mas é meu e pode não estar a tocar, mas se o irmão vai tocar, eu também quero, isso é meu. Isso é um sentimento egoísta. Então ele diz, olha, tratem de não ter o coração egoísta. Porquê? Porque o dar lida com o egoísmo. Isso, a questão aqui é a questão do coração. Deus não está preocupado em dinheiro, Deus está preocupado em tratar com os nossos corações. Olha, para nós vencermos o egoísmo, que já nascemos com ele, tratem de dar, e é isso que nós temos e ensinamos aos nossos meninos, aos nossos filhos, a partilhar. Porquê? Porque não queremos filhos egoístas, sim ou não? O mesmo se trata com o nosso Pai. Deus disse, olha, tratem de não ter um coração egoísta. Segunda coisa importante, vamos ver aqui em Deuteronômio, tratem de não ter um coração em luto. O que é um coração em luto? É um coração triste porque perdeu alguma coisa. Vamos ler o versículo 10. Ele diz assim, olha, deverão emprestar-lhe o que eles precisarem, não é? E sem chorar a vossa decisão. Porque o Senhor vosso Deus virá a fazer-vos prosperar em resultado disso que fizeram. Olha, não fiques tristes por compartilhar. Não fiques tristes por abençoar. Não fiques triste por dar. Não fiques triste por ser bênção para as outras pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo disse lá em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria.
É como que a Mafalda, quando tem choque-a-pique, ela quer aquilo só para ela. E se o Gonçalo está a colocar, e se coloca mais do que o que ela acha que devia de colocar, tanto, esse é meu. E diz, olha, não fiques triste por partilhar. Papá pode comprar mais. Então eu não estou que ela seja egoísta, dizer, eu vou ter muitos choque-a-piques, então pronto, eu vou-te dar para ter 50 caixas. Não, eu estou a dizer assim, calma, não fiquem tristes, não se preocupem se só falta 6 meses e depois ficam sem, porque olha, o que é que ele diz aqui é muito claro, porque o Senhor vosso Deus virá a fazer-vos bem, como resultado disso que fizeram. O Senhor virá-vos a prosperar como resultado disso que fizer. Então o egoísmo trata-nos com a tentação que vem à nossa cabeça antes do abençoar. E a tristeza ataca-nos depois de abençoarmos ou de nos ter dado. É ficar aquele sentimento de perdi, é ficar aquele sentimento de eu não tenho. Não, é aquele sentimento de não, olha, abençoa, porque eu me agrado dessa vossa atitude e eu vou-vos fazer prosperar. Ele está a lidar com o nosso coração. Terceira coisa importante, tratem de ter um coração generoso. Versículo 11, ele diz assim, a palavra do Senhor, continuando a ler, visto que nunca deixará de haver uns mais necessitados do que outros entre vocês. Este mandamento é necessário, deverão emprestar liberalmente. Versículo 12. Quando um vosso irmão ou irmã tiver de se vender como escravo, deverá deixá-lo livre ao fim do 6º ano de serviço na vossa dependência. Não devem deixá-lo partir de mãos vazias. Dê-lhe um bom presente de despedida. Podemos ler todos esta parte? Diga assim, deem um bom presente. Não é só um presente, diga ao irmão lá, é um bom presente, tomando dos vossos rebanhos ou dos vossos lagares de azeite ou de vinho. O que é que ele está aqui a nos ensinar? Não é? Generosidade. Ele está a tratar com o nosso coração, não está a tratar com dinheiro. Na verdade, vamos ler agora Lucas 6, versículo 30. Ou seja, antes de chegar ao 38, não é? O que é que Jesus realmente estava a falar? Versículo 30, dá a qualquer que te pedir e ao que tomar do que é teu não lhe tornes a pedir. Versículo 31, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Versículo 32, se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que vos amam. E se fizerem bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem nada esperares e sem grande, e será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E depois é que passagem que já lemos. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, vos hão medir a nós. A mensagem de Jesus qual é? Generosidade. Ele não está a falar sobre recompensa, ele está a falar sobre dar. Olha, dai a quem te vos pedir. Olha, dai amor àqueles que não merecem. Olha, dai misericórdia àqueles que fazem mal. Olha, deem o mesmo tratamento que vocês gostariam de receber. Ele está a falar, deem, dá. E Jesus termina a dizer assim, Deus é bondoso para com os ingratos e maus. Sim ou não? Diga ao irmão lá, Deus é bondoso para contigo.
Nós éramos os ingratos e os maus. E antes de crermos em Cristo, antes de vivermos uma vida consagrada a Deus, diz a Bíblia que ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Ele nos amou, Ele nos deu. E aquilo que Ele nos está a ensinar, olha, eu quero que vocês vivam dessa forma, que possam abençoar outros, que possam ser generosos em todas as áreas da vossa vida. Porquê? Porque assim como eu sou generoso, assim como eu abençoo a vossa vida, sejam uma bênção para a vida dos outros, independentemente se eles vos vão retribuir ou não. Porque generosidade, até o dicionário secular, o que é que diz? É a virtude de quem compartilha por bondade. É a virtude de quem compartilha por bondade. É um ato de generosidade, deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Qual é a palavra mais difícil de ensinar aos nossos filhos? É o compartilhar. Compartilha. Não, mas é meu. Compartilha. Não, mas eu depois fico sem. Então, quando nós falamos da recompensa, qual é o coração? Compartilha, não te preocupes. Não te vai fazer falta. O papá vai suprir as tuas necessidades. O papá vai dar mais, não te preocupes. Compartilha, divide. Seja generoso, seja generosa. Então a recompensa de Deus é como se Deus estivesse a dizer assim: não tenhas medo de ser generoso, não tenhas medo de dar, não feches o teu coração à generosidade, porque nós podemos fechar o nosso coração, porque este nos trata mal, porque o outro responde não sei quando, e porque este é assim, porque este é assim. Deus está a dizer: não, eu vou-te recompensar, não te preocupes, deixa isso nas minhas mãos, deixa isso nas minhas mãos. E por último, tratem de ter um coração grato. Então, tratem de não ter um coração egoísta, tratem de não ter um coração em luta, ou seja, de tristeza por ter dado. Tratem de ter um coração generoso e, por último, tratem de ter um coração grato. E vamos voltar a ler o Deuteronômio, o versículo 15, que é o último, que diz assim: lembrem-se de que também foram escravos na terra do Egito e que o Senhor vosso Deus vos tirou de lá, e por isso eu vos dou esta lei. Olha, porquê é que nós somos generosos? Porque o nosso coração está grato. Nós sabemos quem éramos. Ele está a dizer assim: olha, nós estávamos lá no Egito. O Egito fala que eles não tinham nada. Agora têm campos, agora podem pôr trabalhadores, assalariar pessoas, etc. Assim, olha, fui eu que vos tirei de lá, sou eu que vos abençoo. E quando nós temos um coração grato, quando nós reconhecemos que aquilo que temos e aquilo que somos é graça de Deus, é amor de Deus, eu vou compartilhar da mesma forma como eu tenho recebido. E não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de tudo. Da mesma forma que Deus é misericordioso para connosco, eu vou ser misericordioso para com os outros. Da mesma forma que Deus me perdoa, eu vou perdoar aos outros. Da mesma forma que Deus não me condena, eu vou não condenar aos outros. Por isso é que Paulo disse no Atos capítulo 20, verso 35, termino com a primeira passagem: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: bem-aventurada coisa é dar. Isso nos traz felicidade. Nós estamos a imitar o coração do nosso Pai. Então o coração de Deus, Ele está preocupado com o nosso coração, em sermos generosos, não em sermos egoístas. Não, o foco não é recompensa, o foco não é o enriquecimento, não, o foco é generosidade. Não tenhas medo de dar. E quando nós falamos em generosidade, irmãos, nós estamos a falar em dinheiro também. Ser generoso. Quando Paulo disse melhor é coisa dar, nós percebemos a felicidade que nós temos em partilhar. E ter este coração, se eu tenho para partilhar, é porque é graças ao Senhor. Ser generoso. Ser generoso perdoando. Ser generoso tendo misericórdia. Sendo generoso, sendo bondoso e paciente. Diga ao irmão ao lado: paciente.
Eu lembro do meu primeiro dia quando fui trabalhar num cartório em 2007. A minha primeira manhã foi tão má, que quando eu vim da hora do almoço, as minhas colegas e a patroa disseram assim, olha, estávamos a pensar que tu nunca mais vinhas. Eu disse, não, só estou aqui há 4 horas. Isto não é para desistir já. Mas porquê? Porque naquela manhã toda a gente decidiu ir ao cartório. E toda a gente mal chateada e mal disposta decidiu ir lá. E toda a gente... Então eu não percebia nada daquilo. Então tive aquela primeira manhã, minha colega estava a atender, cada pessoa que ela ia atender eu ia atrás. Parecia o guarda-costas. E depois cada pessoa, ela ouvia a pessoa e depois virava-se para mim e dizia, olha, isto faz assim. Claro que demora mais tempo. Claro. E depois, olha, vamos fazer assim aqui. Depois vamos ali. Depois o selo branco. Depois isto, depois aquilo. Aquilo demorava muito mais tempo. Eu ouvi cada coisa. Pois, não sabem fazer nada. Vêm para aqui fazer o quê? Se é para aprender, fica em casa. Está ali a gente, cara alegre, a sorrir. A manhã toda. Isto não foi 1, nem foi 2, nem foi 3, nem foi 4. Se calhar até estava lá algum crente. Não sei. Sejamos bondosos, sejamos pacientes. Se calhar já vos aconteceu ir a uma esplanada no verão, a gente aqui na Figueira, e beber um café e comer um pastel de nata e estar lá uma mocinha que está lá a fazer umas horas e está lá se calhar por obrigação ou porque precisa. E então ela não tem muito jeito, não tem muito nem pouco, não tem nenhum jeito para aquilo. Não é? Ela chega, a gente pede e quando volta já se esqueceu metade das coisas. Digo, irmão, lá de ser paciente. Para mim não faz sentido eu dizer que tive ai, pastor, que culto maravilhoso. Ai, até me arrepiei todo, pastor, aleluia. E depois vai à tarde beber um café e não é paciente para aquela moça. É mal educado. Então se não sabe fazer, o que é que está aqui a fazer? Eu não sei que experiência foi aquela, não me leve a mal, mas sabe o que é que foi? Foi apenas um arrepio de frio. Porque não mudou nada. Eu não entendo quando o cristianismo não nos torna pessoas piores, não nos torna pessoas impacientes, não nos torna pessoas que queremos ganhar o mundo com a guerra. Como agora, por causa da política, isto, aquilo, ai, estes valores, mas onde é que está o Evangelho? Eu olho para a Bíblia, eu olho para Atos e eles sofriam a perseguição. Eles eram mortos, continuavam a amar. Eles eram perseguidos e continuavam a fazer a obra de Deus. Eles não os ameaçavam, eles não faziam nada disso. Na verdade, 1 de Pedro, acho que é o capítulo 2, verso 24, diz, olha, para nós seguimos o exemplo de Jesus, que quando era ameaçado, ele não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Então não faz sentido nós dizemos que fomos tão tocados. Não faz sentido nós dizermos, ai pastor, eu fui a um retiro, aquilo mudou a minha vida. Eu às vezes fico, bem, ou sou eu que estou a ficar tonto, ou estão a gozar comigo. Então, mas porquê? Então como é que aquilo mudou a vida dele se eu olho para ele está na mesma ou pior? Está mais orgulhoso, menos paciente, mais impaciente. Parece que ninguém pode dizer nada. Que raio de mudança foi essa? Eu não estou a falar para vós, estou a falar para nós. Nós temos a noção de trazer Jesus para o nosso dia a dia. Como é que o mundo vai mudar se nós não mudamos? Então, quando falamos de generosidade, nós estamos a falar de egoísmo. Não estamos a falar de pastores riquíssimos, que isso é uma percentagem mínima que acontece ao redor do mundo, mas por causa dessa mínima percentagem, todos são afetados. Que exploram as pessoas, que enganam as pessoas, que adulteram a palavra de Deus e que nos levam ao egoísmo. Mas não foi isso que Jesus nos veio ensinar. Jesus nos veio ensinar sobre generosidade. Essa é a verdadeira mensagem de Lucas capítulo 6, verso 38. Agora, claro, quando somos perseguidos, quando damos e não recebemos, quando somos generosos e são brutos para nós, quando somos misericordiosos e não somos misericordiosos para nós, quando nós não somos prontos a condenar, mas nos condenam, ele diz, olha, tem calma, não te preocupes com isso, descansa, eu, Deus, é que te vou recompensar,
eu vou abençoar a vossa vida. Eu vou abençoar a vossa vida. E nós olhamos para além do trabalho daquela moça no café, ou do trabalho daquela moça ou daquele moço naquela loja, porque além do trabalho dela está ali um ser humano, que quem sabe ela própria está toda atarefada por aquilo que está a acontecer. E sabe porque é que eu estou a dizer isso? Porque a Carla diz que dentro das muitas coisas que já fez na vida, uma delas foi servir num café. E diz que foi a pior coisa que lhe aconteceu, porque ela não tem jeitinho nenhum. Porque esquecia-se das coisas. Porque ele não sabe como é que as pessoas conseguem estar ali. 10 pessoas fazem pedidos e ele lembra-se tudo e vai lá e volta. Ela diz que quando chegava a meio já não sabia do primeiro. Mas esteve lá. E das coisas que pode mais abençoar a vida de uma pessoa assim é a nossa paciência, é o nosso amor, é a nossa bondade. Eu tenho pena dela. Não. Se eu sou uma pessoa grata, eu sei quem eu era e quem eu sou sem Ele. Ele é misericordioso comigo. Ele é paciente comigo. Eu não sei se vocês têm noção, claro que temos, que quem é que já pediu perdão a Deus por alguma coisa que tem consciência que está errado? Levante lá o braço. E quem é que tem consciência que já voltou a fazer a mesma coisa? Levante lá o outro braço. E voltou a pedir perdão? Levanta lá o pé. Ele é mesmo misericordioso connosco, não é? Se eu estou grato, e sou tão abençoado por esse amor, por essa bondade, por essa gratidão, que eu não tenho como não viver dessa forma. Porque da forma como eu recebo, assim eu devo partilhar. Generosidade. Trazer Jesus para o nosso dia a dia. Trazer Jesus para o nosso comportamento. Trazer Jesus para quando vamos ao supermercado. Trazer Jesus para quando vamos almoçar. Trazer Jesus para todo lugar onde nós estamos. Porque nós estamos a adorá-lo cada vez que o fazemos. É a mesma adoração quando estamos aqui, como estávamos há pouco, de braço levantado. Tudo entregarei. Não é dizer, tudo entregar. Tudo o quê? Quando nós estamos em frente a essas pessoas, nós estamos entregues nas mãos de Cristo. E então podemos dizer como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ficar de pé agora mesmo.